Olá, boa tarde, alunos do oitavo ano da Escola Agrícola. Aqui é a professora Ana Paula, da disciplina de História. Hoje resolvi gravar esse vídeo para vocês, comentando e falando um pouco sobre o nosso tema desde semana passada, que é a Revolução Industrial, tá certo? E hoje a tia vai dar uma breve explanação sobre o tema e vai dar as orientações de como se deve ser trabalhado o guia de aprendizagem dessa terceira semana, tá bom? Essa nova modalidade de vídeo, né, de aulas gravadas, elas também fazem parte das nossas aulas remotas. Por isso é importante que sempre que tiver um vídeo que a tia colocar no link lá no grupo de vocês, é importante que vocês assistam ele por completo e também registrem a presença de vocês aqui no próprio YouTube, lá nos comentários, colocando seu nome completo e a turma. Posteriormente, a tia Paula vai olhar todos os nomes de vocês e também contar como presença de participação das atividades realizadas em casa, tá certo? Então, vamos começar. Então, vamos lá, né? Iniciar o nosso conteúdo. A tia preparou para vocês um mapa mental para ficar mais fácil da gente compreender algumas questões através das palavras-chave. Então, é praticamente um resumo do conteúdo para facilitar a aprendizagem de vocês, tá? Então, a gente vai iniciar no mapa mental nessa parte em amarelo, onde fala sobre o pioneirismo inglês. O que é isso? O pioneirismo inglês quer dizer que a Inglaterra foi uma das primeiras nações a se destacarem na Revolução Industrial. Ela foi a primeira, né, a se destacar. E aqui no nosso mapa traz alguns desses motivos. Por que ela se destacou? Primeiro, a ascensão política da burguesia, né, no século XVII, em que a Inglaterra estava passando por um momento de turbulências políticas, né, motivadas em parte também pelos ideais iluministas. Então a população, né, principalmente os burgueses, começaram a querer participar da política, né, querer participar do governo inglês. Então eles conseguiram ascender politicamente, participar dessa nova modalidade de governo, tá? Além da ascensão política da burguesia, nós temos também a questão que a Inglaterra ela passou séculos, né, muitos anos, acumulando capitais. O que isso significa? Acumulando dinheiro. Através de quê? Das grandes navegações, do comércio inglês, através também do acúmulo de ouro e prata, muito importante nesse período. Então, eles tinham dinheiro suficiente para investir nesse novo momento, investir nas máquinas e nas novas invenções, tá? Outra questão é a invenção da máquina a vapor, que vai ser uma das maiores características dessa primeira fase da Revolução Industrial. Na primeira fase, né, uma das características maiores vai ser a máquina a vapor, né, e também o uso do carvão para movimentar essas máquinas, tá? Naquela época não existia ainda a energia elétrica, só anos, né, séculos depois é que vão se inventar a energia elétrica. Então, as máquinas que eram utilizadas nas indústrias de tecido, entre outras coisas, eram máquinas movimentadas através do carvão, tá? Aqui na parte azul, a gente fala um pouco dessa expansão, dessas fases, né, da Revolução Industrial. A gente costuma dizer que a Revolução Industrial, ela vai adquirir uma sequência e cada fase dela vai ter características diferentes. Nós estamos estudando, né, durante esses dias, a primeira fase da Revolução Industrial, que tem essa característica, o uso das máquinas a vapor e o uso do carvão, onde a Inglaterra vai ser a pioneira, certo? A segunda fase da Revolução Industrial, que não vai ser preciso vocês entenderem agora, né, apenas conhecerem um pouco, ela vai acontecer, né, lá no finalzinho do século XIX para o século XX, tá? E vai ser caracterizada pela energia elétrica e pelo petróleo. E a última e a terceira fase, hoje em dia já dizem até que nós estamos na quarta fase da Revolução Industrial, vai ser a terceira fase vai ser a que vai percorrer o mundo todo, né, com as tecnologias de massa, o uso de computadores, de microchips e etc, tá certo?
Mas o que vai ser preciso vocês conhecerem até agora vai ser essa nossa primeira fase da Revolução Industrial, como iniciou a Revolução e as principais características dela, tá ok? Agora, continuando com o estudo do nosso mapa, vamos aqui para a parte em vermelho, né? Fala também sobre a questão dos operários versus os burgueses, os donos dessas fábricas, como era a relação entre eles. A tia até passou um trabalhinho na semana passada, né, para vocês analisarem e assistirem o filme do Oliver Twist, para saber um pouco como é que acontecia essa exploração dos operários naquela época nas fábricas. Então, algumas características nós temos aí, começando lá pelo êxodo rural. O que é o êxodo rural? Várias pessoas que moravam na zona rural começaram a ir para as cidades à procura de emprego por conta dessas novas fábricas que estavam, né, surgindo a todo vapor na Inglaterra, né, tendo uma procura, né, uma chance de uma nova qualidade de vida. Porém, essa qualidade não veio como a maioria da população esperava. Eles tinham emprego, porém não tinham qualidade nesse emprego que eles estavam. E aí eles passaram por condições precárias, né? Muitos deles ganhavam muito pouco, mal dava para pagar a moradia, mal dava para se alimentar direito, né? Entre outras situações que eles passavam. A carga horária de trabalho era imensa, de 10 até 16 horas por dia, certo? Eles não tinham folga nos feriados, não tinham férias, então era uma situação bastante complicada para os empregados daquela época. Crianças também trabalhavam, né, desde cedo também nas fábricas, claro, fazendo trabalhos mais leves do que as pessoas adultas, porém com a mesma carga horária de trabalho das pessoas adultas, tá? E aí, através dessas condições, né, que esses operários passavam, começou a haver tensões entre as classes. O que são tensões? Eles começaram, vamos dizer assim, a brigar, a se estranhar. Os operários querendo direitos, né, querendo melhorias de trabalho, e os burgueses querendo que cada vez mais esses empregados trabalhassem no regime antigo, certo? E aí surgiu duas vertentes, vamos dizer assim, de pensamento entre esses operários, que foi o cartismo e o ludismo. As pessoas que compunham, vamos dizer assim, o lado dos cartistas, pode-se dizer, eles queriam que esses direitos viessem através da política, a luta desses direitos, né? Já os ludistas pensavam ao contrário, que eles deviam se revoltarem primeiramente contra a situação e depois é que essas leis, esses direitos viriam, tá? Continuando, né, a questão das vantagens dessa relação. A questão da Revolução Inglesa no século XVII, né, que mudou totalmente a organização política da Inglaterra, foi motivada também por essa tensão, por essa luta desses operários. E a questão da divisão dos poderes no parlamento, né? A população começou, vamos dizer assim, a adentrar no parlamento para tomar as decisões políticas da Inglaterra, né? Claro que naquela época de forma pequena, não eram todos que participavam, as camadas mais pobres não tinham tanta representação assim, mas foi um início, né? Então a burguesia, ela se tornou, a burguesia da Inglaterra, uma das mais poderosas do mundo. Por quê? Porque eles tinham domínio, né? Estavam começando a ter domínio na política e tinham domínio também eles eram donos, vamos dizer assim, das fábricas, né, da época da Inglaterra, que geravam muito lucro, tá? E agora, por último, a partezinha em roxa, que são as consequências, o que ocasionou, né, o que deu origem a essa revolução na Inglaterra, tá? A Revolução Industrial. Então, a gente pode colocar como consequência o neocolonialismo, que a gente vai estudar depois, né, o que significou isso, que essas grandes nações, né, que estavam lucrando muito com a Revolução Industrial, eles começaram a tentar colonizar outras nações, principalmente na África e na Ásia, atrás de mercados consumidores. O que são isso?
são mercados para vender essas mercadorias. Eles estavam produzindo mercadorias a todo vapor. Como tem aqui no ladinho roxo, tem assim, ó, os métodos de produção ficou mais eficientes e as mercadorias ficaram mais baratas. Eles conseguiam produzir muito mais mercadorias em menos tempo com um custo pequeno. Então, quanto mais eles fabricavam, mais eles tinham que vender para poder lucrar. E quem é que iria comprar essa mercadoria, né? Então, eles começaram a ir atrás dessas nações, tentar colonizá-las e, de certa forma, obrigá-las a comprar essas mercadorias. Com isso, também estimulou o consumismo, que a gente tem presente até hoje em dia, porque as pessoas começaram a consumir bem mais produtos industrializados do que antigamente, tá? E, como consequência que a gente tem até os dias atuais, o crescimento desordenado das cidades e também a poluição ambiental no mundo inteiro, né? A ameaça do futuro da vida da Terra, não só da nossa vida, como também de várias espécies de animais, tá bom? Passando agora a parte do nosso conteúdo, do tema da nossa aula, certo? Nós vamos aqui para a explicação do nosso guia de aprendizagem da terceira semana, tá certo? Então, vocês vão receber, né, ou receberam esse guiazinho. A tia vai fazer a leitura com vocês e vai orientar o passo a passo do que vocês devem fazer durante essa semana. Peço para que nesse momento, quem não está ainda com caderno, lápis e livro, peguem aí rapidinho, tá certo? Pois a gente vai precisar para a gente fazer esse estudo orientado, né? Na aula de hoje, a tia vai orientando o que é para ser feito com esse guia de atividades. Por quê? Na semana passada a tia enviou e eu percebi que muitos alunos estão pegando o guia e apenas indo para a parte das atividades e não estão seguindo o cronograma, não estão seguindo o que é para ser feito. O que é para ser feito quando vocês recebem esse guia? Primeiro, ler ele por completo, para evitar perguntas, não evitar as perguntas, porque de vez em quando a gente tem sim alguma dúvida, mas evitar perguntas desnecessárias, perguntas que a explicação já está no próprio guia, tá certo? Tem muitos alunos que me perguntam coisas que, se tivesse lido o guia completo, não fariam mais esse tipo de pergunta. Outra questão, se você não segue o passo a passo, não faz a leitura do capítulo, não faz a leitura das páginas e vai direto para a atividade, quando for no dia da avaliação, você vai saber o que sobre aquele conteúdo se você não estudou, tá? Outra coisa, nós estamos vendo vários conteúdos durante esse mês de agosto. Conteúdos que talvez a gente levaria 2 meses para ver. Então, se não houver também a colaboração de vocês em estudar, né? Vai ser muito difícil que vocês aprendam e quando chegar nas avaliações vai ser mais difícil ainda porque vocês não vão ter tempo suficiente para estudar todo o conteúdo e aprender tudo de uma vez, como vocês tinham costume de fazer quando tinham as avaliações normais presenciais, tá? Então, o conteúdo ele é muito grande, muito extenso. Se vocês não fizerem isso semana por semana, lendo, fazendo a orientação do guia de aprendizagem, não vai haver aprendizagem da parte de vocês e vocês vão sentir muita dificuldade quando começar a época das provas. Então, vamos lá. A tia vai ler para vocês agora a mensagem, certo? Que está aqui no guia de vocês. Olá, pessoal. Nas próximas estações, iremos finalizar nosso estudo sobre a Revolução Industrial. Também um pouco sobre a Revolução Francesa, pois abordaremos movimentos de contestação e revolução na América. Desse modo, iremos perceber como era a vida e a luta de pessoas que buscavam dias melhores em diversas partes do mundo, desde os operários das fábricas inglesas, passando pelos trabalhadores e escravos no Haiti, até os colonos baianos e mineiros no Brasil, lá na estação 7, que vai ser na próxima semana, tá certo? Então, vamos lá. Estação 1, né? Agora vamos finalizar nosso estudo sobre Revolução Industrial. Desse modo, veremos melhor como eram as condições de vida, bem como as suas lutas
em busca de direitos, que a tia já falou, né, que eles viviam em situações deploráveis, né, nas indústrias e nas fábricas e começaram a lutar pelos seus direitos. Então vamos ler aqui o texto. Revolução Industrial, a vida e a luta da classe operária. Na Revolução Industrial, a base da mentalidade dos burgueses, patrões, donos das fábricas, era a exploração máxima da classe do século XVIII e em meados do século XIX, na Inglaterra, a classe trabalhadora não fosse respeitada e não tivesse os direitos de hoje. As jornadas de trabalho eram extremamente longas e desgastantes. Trabalhava-se até 16 horas por dia em ambientes insalubres, mulheres e crianças tinham seu trabalho explorado, recebendo baixos salários, não haviam direito a férias. Todavia, surgiram teorias que começaram a criticar essa situação, como o socialismo e o anarquismo. Os próprios trabalhadores também começaram a se organizar e reivindicar seus direitos, se articulando em diversos movimentos. Entre os movimentos e as trade unions, os ludistas eram grupos de trabalhadores que invadiam as fábricas e quebravam as máquinas em formas de protesto. Já os trade unions eram associações que estão na origem dos modernos sindicatos de trabalhadores e cobravam melhores condições de trabalho. Com o tempo, os trabalhadores, através de muitas lutas, greves e protestos, foram garantindo seus direitos, como férias, limite de horas para trabalhar por dia, regras para o trabalho das mulheres, proibição do trabalho infantil, entre outros. Então a gente vê que eles lutaram, né, bastante tempo por esses direitos e depois de muito tempo eles conseguiram adquirir alguns direitos, né, para a classe trabalhadora que trabalhava nas fábricas da época. Para a gente aprender mais sobre esse conteúdo, eu oriento que vocês abram lá na página 106 e comecem a leitura da página 116 do livro de História. Então vamos abrir aí só para a gente dar uma olhadinha rápida, até porque não tem como a gente ler tudo agora, tá certo? No conteúdo que vem nessas páginas. Então, nessas páginas, a gente já inicia na página 106 e 107 com uma grande imagem de como seria, né, uma cidade no período industrial, mostrando a cidade de Sheffield, né, na Inglaterra, como é que era organizada cada parte da cidade, etc. Aqui no nosso vídeo nós não vamos ler página por página, como a gente faria, né, em sala de aula, explicando direitinho, até porque senão o vídeo ficaria muito longo. Isso não quer dizer que você não tem que ler. Quando terminar um vídeo, procurem fazer as leituras dessas páginas que a tia orientou para entender melhor a situação desses operários da época. E um pouco, né, a gente 108, 109, como era a produção têxtil, ou seja, a produção de tecidos, né, antigamente no período da manufatura, né, que era feito tudo manual, e depois da fábrica, né, como é que ficou essa produção de tecidos, tá? Nós temos aqui, passando a página 110, a especialização do trabalho nas fábricas, como é que esse trabalho começou a se modificar, se especializar, certo? Falando um pouco também sobre o Dia do Trabalhador, a situação das mulheres e das crianças trabalhadoras na Inglaterra, e também comentando um pouco desses novos modos de pensamento que começaram a surgir na época, a partir desses movimentos operários. Vai falar, né, sobre o socialismo científico, o positivismo, e que são ideias, né, que surgiram na época para tentar solucionar esses problemas dos operários da classe trabalhadora, tá? Na 114 e 115 vai falar sobre a luta dos trabalhadores, as organizações sindicais para lutar por esses direitos e as conquistas, o que foi que eles conseguiram, né, após essas greves, manifestações e etc. E terminando na página 116, nós temos as mudanças na percepção da passagem do tempo. Como é que as pessoas começaram a ver o tempo, né, depois desse trabalho nas fábricas? Será que era do mesmo jeito?
ou teve alguma mudança, né, a partir disso. Então, na página 116 vai falar um pouco dessa mudança do tempo. Aqui embaixo, né, depois da leitura, a tia orienta a visualização do vídeo, no caso, esse vídeo aqui que a gente está assistindo, para tirar algumas dúvidas, tá bom? Pronto. Para consolidar esse estudo, né, sobre a Revolução Industrial, ou seja, para a gente finalizar, eu oriento aqui uma atividade para vocês fazerem, o Vamos Exercitar, onde fala assim: observe a representação da cidade de Sheffield, da Inglaterra, século XIX, nas páginas 106 e 107 do livro didático. Levando em conta o que você estudou sobre a vida da classe trabalhadora na Inglaterra durante o período da Revolução Industrial, escreva um pequeno texto sobre como você acredita que seria sua vida se você estivesse naquela cidade. Ou seja, você vai olhar, né, o contexto daquela cidade, lá na página 106 e 107. Como é que as pessoas viviam, como era a organização do trabalho, exatamente aqui nessa página. Estão vendo? Vão ler bem direitinho aqui, vão estudar como era a situação do trabalhador daquela época e vão produzir um pequeno texto, você tentando imaginar, se você fosse um trabalhador daquela época e vivesse nessa cidade, como seria a sua vida nessa cidade, como é que seriam as condições de trabalho, como é que seria a questão do seu trabalho e etc, tá bom? Pequeno texto de no máximo, estourando, né, 6 a 7 linhas, faz no caderno, não precisa copiar a alternativa, contanto que você coloque aí bem direitinho no caderno. Estação 2, atividade, vamos exercitar, primeira questão, responde, tá certo? E a questão 2 aqui, vai até a página 118 do seu livro e responda as questões 3, 6, 8 e 10, lá na parte das atividades do livro didático, tá? Tia precisa copiar, não é necessário copiar, apenas resolver no caderno, tá bom? Vamos agora para a nossa terceira estação, né, da aula de hoje. E aí, nessa segunda parte, vamos dizer assim, do nosso guia de aprendizagem, a gente vai tratar de um outro novo tema. A gente já finalizou sobre a Revolução Industrial. E agora a gente vai ver um pouco sobre os movimentos de independência que aconteceram aqui na América também, né, motivados pelo Iluminismo, pela independência dos Estados Unidos, pela Revolução Francesa, entre outros, tá? O Iluminismo e as mudanças que conduziram até as revoluções francesa e industrial provocaram grandes mudanças na Europa. Todavia, essas transformações também se relacionaram com eventos que aconteceram em outras partes do mundo, como a independência dos Estados Unidos. A América Latina também se liga a essa importante história, e é sobre eventos ocorridos nessa região que iremos estudar as estações 6 e 7, as próximas estações, certo? Tais como a independência do Haiti e suas revoltas coloniais no Brasil, Conjuração Mineira e Baiana. A Conjuração Mineira e Baiana vai ficar para a próxima semana, tá certo? Mas a gente vai estudar esses movimentos de independência aqui na América, começando pelo Haiti. Então, para a gente entender como é que houve esses movimentos aqui na América, mais precisamente, né, iniciando pelo Haiti, a gente vai precisar revisar um pouco do que foi o Iluminismo, quais eram seus pensamentos, quais os ideais da Revolução Francesa, quais os ideais da Revolução, né, na América, principalmente nos Estados Unidos da América. Então, para a gente estudar mais sobre isso, vamos tentar ler 44, 145 do livro de vocês, certo? E lá ele vai trazer as principais revoluções, tá, do século XVIII, falando um pouco dos ideais iluministas, da Revolução Francesa e Americana, que acabou inspirando algumas nações a se revoltarem aqui na América e procurarem ter a sua das metrópoles, certo? Para reforçar, vamos ler o texto sobre a independência do Haiti. Em 1791, a colônia francesa de Saint-Domingue, né, o Haiti, no Mar das Antilhas, viu-se engolfada por uma maciça revolta de escravos. São Domingos era um modelo, a colônia mais produtiva do Novo Mundo. Sua única função era exportar açúcar e café para a sua metrópole.
Para isso, a França instalara uma presença militar e burocrática, uma economia de latifúndio e mão de obra escrava contida pela violência. A situação social sempre foi explosiva, não apenas devido à exploração desalmada de 500.000 de escravos e da degradação dos homens de cor livres, mas também por causa das divisões instaladas no seio da minoria branca. Nesse cenário, São Domingos era a América colonial no microscópio. A Revolução de 1789, Revolução Francesa, agiu como um solvente instantâneo, liberando tensões raciais e sociais há muito reprimidas. Então, a situação do Haiti naquela época, era uma situação de exploração, eles eram explorados, a economia deles era toda movimentada através da agricultura, através da mão de obra escrava. Então, os escravos é que movimentavam, vamos dizer assim, havia uma minoria branca que chefiava esses escravos e esse trabalho escravo para cada vez mais o Haiti dar lucro, para a sua colônia, tá? Que no caso era a França. Sabendo que a raça dominante estava irremediavelmente dividida, os escravos se insurgiram em agosto de 1791, atacaram as lavouras e seus proprietários e deram início a uma longa e furiosa luta pela abolição da escravidão e pela separação da França. A política francesa oscilou entre a abolição decretada pela Assembleia Nacional e a tentativa de Napoleão de reconquistar a ilha para a França e para a escravidão. No final, a França teve que admitir a derrota em 1º de janeiro de 1804. Os generais negros e mulatos proclamaram um novo estado do Haiti, a primeira República Negra das Américas. Por que é tão importante estudar sobre a independência do Haiti? Porque foi uma das poucas, dos poucos processos de independência que realmente foram motivados pela classe abastarda da época, ou seja, a classe pobre, foi realmente os escravos que movimentaram, a independência e também a abolição da escravatura lá no Haiti. Nos outros movimentos que a gente viu sobre independência, sempre quem estava à frente desses movimentos era a burguesia em si, Na Revolução Francesa foram, boa parte dos burgueses que se revoltaram contra a monarquia, na Revolução Americana também, e no Haiti isso acontece de forma totalmente inversa, vamos dizer assim, aos outros caminhos. Os escravos é que vão se revoltar, certo? Eles vão perceber que eles são realmente maioria, grande maioria no Haiti, e vão se revoltar contra os donos dos se manifestar, promovendo a questão da abolição da escravatura e a independência do Haiti. E eles conseguem, tá? Para a América Espanhola, o Haiti foi um exemplo e uma advertência, observado com crescente horror, tanto por governantes quanto por governos, Os crioulos podiam ver agora qual seria o resultado da perda de unidade da metrópole, da perda de calma pelas autoridades e da perda do controle pela classe governante colonial. O Haiti representa bem a revolução, não a igualdade. O novo regime exterminou sistematicamente os brancos que restaram e impediu que qualquer indivíduo de raça branca voltasse a ter algum tipo de propriedade. Reconheceu como haitiano todo branco e mulato de ascendência africana e nascido em outras colônias, livre ou escravo, ou quais eram convidados a desertar. Também declarou guerra ao tráfico de escravos. Com a adoção dessas políticas sociais e raciais, o Haiti foi estigmatizado como inimigo de todos os regimes coloniais e escravistas das Américas, os quais tomaram medidas imediatas para se proteger. Então, o Haiti, ele foi, de certa forma, um exemplo, até hoje, desse processo de independência motivado pelos próprios escravos, porém, era, vamos dizer assim, um mau exemplo para as colônias, para as outras colônias, principalmente as colônias que ainda eram governadas pelas metrópoles. As metrópoles viam no Haiti
um certo receio, um certo medo de que suas colônias também seguissem o mesmo exemplo e tentassem a independência, certo? Então, o Haiti, ele ficou, vamos dizer assim, mal visto pelas metrópoles, porque ele era um exemplo realmente de luta e de revolução, né? Imagine se todas as colônias da época seguissem o exemplo do Haiti buscando a independência total, né? Das suas metrópoles. Então, eles buscaram ao máximo tentar conter, né, esses movimentos de independência também nas outras colônias, tá? Aqui nós temos a atividade sobre essa estação, certo? Em que eu oriento a seguinte atividade. Vamos pesquisar sobre a independência do Haiti. Busque livros, sites, outras fontes e atenda os itens abaixo. A gente tem a primeira questão. Observe o mapa, encontre a localização do Haiti e atenda o que se pede. O Haiti fica em qual parte da América? Fica na América do Sul, Central ou do Norte? Aí você vai responder. O Haiti fica ao norte ou ao sul do Brasil? Aí você vai responder também no caderno. O Haiti fica ao norte ou sul dos Estados Unidos? Na questão 2, com base em sua pesquisa, explique qual a ligação entre a independência do Haiti e a Revolução Francesa. E por último, escreva sobre a situação do Haiti nos dias atuais, ou seja, hoje em dia, né, e relacione com o passado no tempo da colônia. Então, você vai pesquisar no livro ou em outras fontes como é que está a situação do Haiti hoje em dia e relacionar com o passado do período da colônia, se tem alguma coisa a ver ou não, tá? Essas questões também não precisam ser copiadas, apenas resolvidas, tá? Contanto que vocês organizem da melhor forma possível. E por último, né, vamos encerrar aqui a nossa videoaula de hoje. Só peço para que vocês tenham atenção e não esqueçam de colocar o nome completo e a turma de vocês aqui no comentário do vídeo, tá bom? Para a gente poder fazer o controle de participação de vocês posteriormente. Semana que vem nós vamos ter mais um vídeo falando sobre, né, a conjuração mineira e conjuração baiana e também orientando um trabalhozinho para vocês fazerem que vale pontuação. E aí eu vou explicar no vídeo como é que tem que ser feito esse trabalho, como é que vai ser a entrega, tudo direitinho, tá bom? Do mais, quero desejar um bom restinho de semana para vocês, uma boa tarde, um beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.